Olá, o Observatório.com está na web. Eu sou Manuel Marcondes Neto. E eu sou Vitória Rosa Cruz. Vamos ao destaque do portal OCI. Dessa vez a gente vai falar da coluna da Franciane Barbosa, cujo título dessa vez é Mirou nos pequenos, acertou em grandes resultados. Eu fiquei muito curiosa de cara com o título, aí mergulhei no texto. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que assim eu fiquei fascinada. Eu realmente achei muito legal, porque num primeiro momento eu achei que ela estava indo na contramão. Porque a gente está falando de muita visualização, muito seguidor, tudo muitos números, né? Aqueles que você olha e fala, caraca, o cara é ótimo, para não falar aquela outra palavra. E ela fala justamente que tem empresa mexendo com gente pequena, que tem pouco seguidor em rede social, mas que engaja muito, que o percentual de engajamento é muito grande. Ou seja, a gente nessa era digital muda muito rápido. Primeiro já existia essa imagem de muitos seguidores, muitos likes, e de repente já deu uma reviravolta e tem empresa que percebeu que investindo menos, financeiramente inclusive, tem o cara que atende a sua demanda. Revolução digital já, né, professor? A revolução digital ainda não terminou, né? É uma revolução longa, né? Enfim, se não tinha o conjunto Revoluções por Minuto, É. RPM, muito bem. É, a coluna da Franciane, ela parece que vai na contramão, né? Por causa daquelas outras que a gente já comentou aqui, das métricas da vaidade, não é? A pessoa quer ter muito seguidor, muito like e tal. E que essas métricas são até fraudáveis, né? Enfim. Então, ela acaba atendendo a essa contramão, a essa contracorrente, falando de nano-influencers. Eu não conhecia esse termo, nano-influencers. Né? A coluna dela, ThriveComs, ela sempre quer trazer coisas muito atuais da tecnologia, do uso de tecnologia, enfim, na comunicação, no marketing digital. Então, ela falando que tem pessoas que têm pouquíssima, para essa visão de quantitativo, uma pequena penetração, mas que é justamente aquele nicho que uma empresa tem interesse de falar. Então, isso junta dois interesses, né? Junta a fome com a vontade de comer e a coisa vai bem. É isso que ela conta no texto. E o que é muito interessante é que a gente já falava de nicho há algum tempo na comunicação, a gente não falava mais de massa. E até que a rede social deu essa falsa ideia de massa, mas que não é. Aqui mesmo no Observatório a gente já falou dessa bolha, cada um tem a sua bolha. O telefone escuta o que a gente fala, tem gente que tem essas teorias que não são bem teorias, enfim, vamos deixar no ar, aí cada um tira suas conclusões. Então a gente está na nossa bolha. E quem é essa bolha? Essa empresa quer atingir esse público específico, essa persona. E eu acho muito legal que ela também consegue colocar em tópicos, analisando, né, por que esses nano-influencers eles são importantes. Ela coloca, eles constroem mais confiança, cabem em orçamentos enxutos, tem mais taxa de engajamento que no Instagram é pequena, então o pequenininho para o pequeno faz diferença, auxiliam ganho escala, geram vantagem competitiva para a marca e, bom, ela ainda bota um case. Ou seja, ela ilustra muito bem esse percurso que eu acho que para quem trabalha com rede social e lê aí o observatório, vale super a pena, né, ler melhor o texto, ler cada detalhe, inclusive entrar em contato com ela, bater um papo, porque é bem curioso o texto. Olha, e a gente precisa sempre estar refletindo sobre o que a gente faz. Não é? A gente tem que tomar cuidado para não fazer coisas mecanicamente. O próprio observatório, que é uma atividade bastante artesanal, como dizia a minha orientadora na USP, a Margarida Kunsch, é um trabalho de artesania intelectual, quer dizer, é uma construção. Nós mesmos aqui, trabalhando aqui, cada programa é um diferente e a gente se esmera em fazer o melhor possível. É, a gente tem uma falsa ideia com relação a esses números. Outro dia alguém me convidou para uma conversa, uma live, não é? E com pessoas em São Paulo, eu entrei lá no canal, vi que o canal tinha 790 inscritos e que as visualizações eram 5.000. Aí eu me vi
com preconceito. Eu falei, poxa, mas eu vou falar para tão pouca gente? Veja só por que que eu disse que a gente precisa estar sempre pensando no que a gente faz. Então, acabei me vendo julgando alguém por números. Os nossos números são pequenos no observatório. Mas você, ontem mesmo, a gente conversando, numa outra sessão de gravação, me disse: o trabalho é perseverante e persistente, de longo prazo. Então, como obter 1.000 viewers antes de obter 500, antes de obter 50? Tudo começa pequeno. Então, é fundamental que a gente olhe para o pequeno. E ela ainda provoca, né? Grandes resultados. E eu acho que o mais importante também que ela coloca é que isso é qualificado. Então, o que adianta você ter 1.000 que não absorvem o seu conteúdo, ou que não vão querer saber daquela marca, ou que não vão assistir o ACI e vai ser útil para a caminhada dessa pessoa, do que se você ter 500 que vai tocar num ponto, que vai fazer a diferença, que ele vai compartilhar porque ele sabe de um amigo, de um colega, de um chefe, de um líder, que esse conteúdo vai fazer a diferença para a organização. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Não aqui defendendo nós, porque a gente tem pouco, ou enfim, não é esse o ponto. É a gente falar, saber que está falando com a pessoa certa e atingindo o público certo. Até porque, venhamos e convenhamos, a tecnologia afastou as pessoas. Apesar de aproximar, afastou. A gente vem falando isso aqui também bastante. Eu acho que esses nano-influenciadores, eles vêm nessa contramão do querer estar próximo mesmo de quem está distante. Então, sou eu próxima de um produtor de conteúdo aqui do OCI que está em São Paulo, mas a gente consegue ter uma troca qualificada, seja por um dos aplicativos, seja por um grupo de mensagem, mas é qualificado. Eu estou próxima a ele. Eu não tenho ele como mais um. Eu tenho ele como um que faz a diferença naquilo que eu faço. Então, acho que esse é um ponto para a gente se atentar, para a gente se alertar, porque não é mais, a internet não está mais aceitando jogar as coisas no ar e quem pegar, pegou. Tem que ser direto, para quem eu quero. A ideia de meios de comunicação de massa, né, que eu, quando estudei, essa expressão era presente o tempo todo, né? Década de 80, década de 1980, meios de comunicação de massa. Até hoje ainda tem literatura que cita essa ideia. Né? A internet, com o poder que ela tem, com o tamanho dela, ela se torna também um meio de comunicação de massa. O veículo, isso é uma coisa interessante, as pessoas fazem pouca diferença entre meio e veículo. Meio é uma coisa, veículo é outra. Então, o OCI é um veículo, o meio é a internet. Então, a internet também dá a ideia dessas coisas massificadas. A gente fica chateado quando fica ouvindo a mesma propaganda do mesmo anunciante o tempo inteiro, que é inteiramente a estratégia da propaganda, insistência, persistência, repetição, né? Infelizmente, a propaganda ainda é o modo de monetizar ou de bancar a internet, e aí o publicitário ele entra na jogada e ele vem com essas qualidades, né? Persistência, repetição, insistência, abertura, estar em todos os horários, falando com todo mundo e tal. Eu, então, aproveitaria também o gancho que você dá para falar do observatório, que nós temos parcerias com instituições de ensino superior, nos interessa fazer mais, aos professores e estudantes estudiosos que esbarram com o conteúdo nosso, que mostrem para colegas, que compartilhem, tá? E que estamos em todas as redes sociais, além do portal. Exatamente. Aproveitando para sugerir, então, um texto que fica complementar a essa discussão nossa, que é a educação midiática e produção de conteúdo. Qual a relação? A autora é a Raíza Halfeld, correto? Sim, sim. A Isa é colaboradora nossa de Juiz de Fora e tem o sobrenome de uma rua importante lá, que é a Rua Halfeld. É uma rua de pedestres, uma rua muito simpática.
Que pena agora que ela está completamente vazia por conta dos fechamentos, né? Mas eu morei lá, trabalhei em Juiz de Fora, sugiro, quem não conhece, conheça a cidade. É uma cidade de estudantes, tem a Universidade Federal de Juiz de Fora maravilhosa, já tive a oportunidade de palestrar lá. Enfim, recomendo. OCI também é cultura. E falando em cidade universitária, lá também rolam muitos jogos universitários aí de comunicação, pra galera que curte, que tá na faculdade. Deve ter uma galera que conhece bem, sabe? Então vale super a pena a leitura do texto. É um texto curto e ela traz, o que eu acho interessante é que ela traz provocações, ela não traz soluções. Então ele realmente fica reverberando e vale super a pena a gente refletir sobre o propósito de estar, então, usando a internet como meio para passar aquilo que a gente quer passar. Vale super a pena a leitura desse e de muitos outros textos lá no portal OCI. Visite, siga a gente nas redes sociais, como o professor falou aí, e continue, se inscreve aqui também, porque aí toda vez que pintar um vídeo novo, você vai ser avisado e a gente vai trocando ideia. Até a próxima, professor. Vamos juntos. Até você. Tchau.